Bom dia, irmãos. Bom dia, os irmãos da igreja, Primeira Igreja Batista em Chivagerbe, PIBEG. É com muita satisfação que me encontro aqui com vocês. Os demais irmãos também que porventura estejam nos acompanhando nesse momento. Nós damos as boas-vindas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe você nesta manhã. Já faz algum tempo que não nos vemos. Alguns já tive o privilégio de rever nessas últimas 2 semanas, através dos pequenos grupos. Os demais veremos na próxima semana, se Deus permitir, na sequência desse trabalho que já estamos desenvolvendo. Muita alegria, portanto, estar aqui com você nessa manhã e poder compartilhar mais um trecho, uma porção da Escritura, da Palavra de Deus, possa nos alimentar nessa manhã com ela, possamos ser abençoados, possamos ter a vida transformada, ó Deus, a nossa fé fortalecida nesse período que não podemos negar que é um período de tribulação, um período de trevas, que o mundo enfrenta, inclusive os cristãos. Portanto, convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Depois de um longo período que pregamos a última vez, em Romanos capítulo 9, versículos 1 ao 5, hoje continuaremos dando sequência nesse estudo, onde leremos os versos 6 até o verso 13. Então, você abre a sua Bíblia, liga o seu smartphone e leremos, então, dos versos 9 ao verso 13. Apenas esses versículos, onde nós iremos meditar na soberania de Deus na salvação do homem. Então, Romanos capítulo 9, versículo 6, diz assim: Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram-se todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó e rejeitei a Esaú. Amém. Oremos mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos graça do Senhor nesse momento, a fim de que o Senhor fale conosco por meio dessa porção, por meio da tua palavra. Nos ajude, Deus, a compreendê-la, Pai, e aplicá-la em nossa vida. Assim oramos por Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, estamos diante, com certeza, de uma das passagens mais grandiosas de toda a Epístola aos Romanos. Os comentaristas chegam a dizer que Romanos capítulo 9 é o texto, é a passagem mais elevada, onde o apóstolo Paulo mais elevou a sua argumentação em prol, em favor da soberania de Deus, em favor da doutrina da eleição soberana de Deus ou da graça soberana. Por isso, o nosso tema é este: a soberania de Deus na salvação.
E essa é apenas a primeira parte. Futuramente veremos a segunda parte, quem sabe até a terceira parte desse grande tema que Paulo desenvolveu em Romanos capítulo 9, a soberania de Deus na salvação. Gostamos de pensar num Deus soberano, geralmente, sobre as nações, sobre os povos, um Deus soberano que reina soberanamente sobre o universo, sobre a criação, sobre a natureza criada. Gostamos de pensar que Deus é soberano sobre ela, sobre as nações, enfim. Mas não gostamos de pensar num Deus soberano sobre a nossa vida. Muitas vezes, ao ouvir isso, que Deus é soberano sobre a nossa vida, que Ele tem a possibilidade, Ele tem que é possível a Ele impor deveres a nós, mandamentos a nós. Muitas vezes o homem natural geralmente não gosta de pensar assim, que Deus é soberano sobre a vida dele. Afinal de contas, ele é livre, ele foi dotado de uma liberdade com a qual ele não deve satisfação a ninguém, obediência a ninguém. Ele é livre para fazer aquilo que dá na sua cabeça. Geralmente, os homens pensam dessa maneira. Não gostam de pensar, portanto, num Deus soberano sobre a sua vida, ditando ordens, lhe dizendo o que deve e não deve fazer. Mas nessa manhã, teremos que dizer que é a soberania de Deus. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia vai dizer que Deus é soberano para salvar quem Ele quer, por meio da sua eleição. Eleição essa que é soberana e também é incondicional. Portanto, esse é o nosso assunto, esse é o nosso tema, a soberania de Deus na salvação. Não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, e nós veremos aqui, dos versos 6 ao verso 13, 2 pontos apenas iremos destacar. O primeiro ponto, que vai dos versos 6 ao 9, é que a eleição de Deus não é genética, mas ela é espiritual. E o segundo ponto, que vai dos versos 10 ao verso 13, é que a eleição divina, a eleição de Deus, ela não é meritória. Então, vamos a cada um deles, pensando que a eleição de Deus, ela não é genética, mas ela é espiritual. O verso 6, Paulo diz: não pensemos que a palavra de Deus falhou, não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado. Algumas versões. O que poderia levar os crentes romanos a pensar que a palavra de Deus havia falhado? Para Paulo dizer nesses termos: não pensemos que a palavra de Deus falhou. O que poderia levar esses crentes a pensar que a palavra de Deus, porventura, havia falhado? Por que será? Os 5 primeiros versículos de Romanos 9, como vimos da última mensagem, onde Paulo descreveu sua agonia e tristeza intensas, descritas nesses 5 primeiros versículos, é que poderia levar os crentes romanos a pensar que a palavra de Deus tenha falhado. Verso 2 diz assim: tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. Por qual motivo, os irmãos devem lembrar, por qual motivo Paulo inicia capítulo 9 de Romanos falando dessa tristeza, dessa angústia, dessa agonia que é constante, que é intensa? Porque seus irmãos compatriotas, os judeus, haviam rejeitado, haviam desprezado a Jesus. Haviam rejeitado o Messias. Não só rejeitado, como levaram condenação. Rejeitaram e condenaram Jesus. Por causa da incredulidade dos seus irmãos, por causa da rejeição dos seus irmãos, por conta dos privilégios que haviam recebidos, a lei, o templo, os patriarcas, a adoção de filhos,
a glória divina, as alianças, a concessão do templo, a adoração no templo, todas as promessas, ali descritas os versos 3 e 4. Apesar de todos esses privilégios, Paulo diz, não é motivo para se pensar que a palavra de Deus falhou por conta da rejeição dos meus irmãos judeus. Não deviam pensar que Deus fracassou, que o seu plano foi frustrado. Não deviam pensar que a promessa de Deus não se cumpriu. Não deviam pensar que eles rejeitarem a Jesus como Messias fracassou, a palavra fracassou. Eles não deveriam pensar dessa forma. Por isso Paulo diz, não pensemos nós que a palavra de Deus fracassou ou falhou. E a pergunta que vem na nossa cabeça é, por que não falhou, Paulo? Por que a palavra de Deus não falhou se os judeus, na sua grande maioria, rejeitaram o Messias? Rejeitaram o Filho de Deus? Diz João no seu evangelho, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Por que não falhou, Paulo? Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Ainda no verso 6, Paulo vai aumentar, expandir esse argumento. Porque não pensemos que a palavra de Deus não falhou. Por que não falhou, Paulo? Porque nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Paulo faz um contrato disso lá no coração. E que, ainda que eles tenham recebido a lei escrita de Deus, a revelação especial de Deus em tábuas de pedra no Monte Sinai, das mãos de Moisés, também isso não os tornava judeus. O fato de receberem alguns privilégios espirituais, como circuncisão ao 8º dia de vida, como a lei escrita para os guiarem, o nortearem, não tornava automaticamente ninguém judeu. O fato de ter nascido numa das tribos de Israel não tornava automaticamente ninguém judeu. É disso que Paulo está tratando. John Stott, teólogo do século XX, fez essa distinção entre o Israel espiritual dentro da nação eleita de Israel. O argumento é que dentro da nação eleita de Israel, Paulo não está negando que Deus separou uma nação para si. Não está negando que Deus escolheu um povo chamado Israel dentre todas as nações pagãs da época. Ele não está negando isso, mas também ele está dizendo que dentro dessa nação eleita de Israel, há um povo eleito, há um povo escolhido, que John Stott chama de Israel espiritual. Dentro da nação de Israel, há um Israel espiritual, um povo eleito, um povo separado por Deus dentro da nação, dentro do Israel étnico. Eis a razão pela qual a incredulidade e a rejeição ao Messias por parte de muitos judeus. Não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os descendentes de Israel são, de fato, israelitas. Não é porque tem pai e mãe judeus que se é judeu. Ninguém nasce automaticamente judeu. É disso que Paulo está tratando à primeira vista. Eu cito aqui a ilustração de mais um teólogo, Agostinho, esse já lá do 4º século. Agostinho tratou desse tema usando duas expressões muito conhecidas dos irmãos, eu creio, sobre a igreja visível e a igreja invisível. Agostinho tratou disso descrevendo sobre a igreja visível, aquela formada por crentes e descrentes, formada por cristãos e não cristãos,
A igreja visível na terra, formada por bodes e ovelhas, por trigo e por joio. Em contrapartida, a igreja invisível aos nossos olhos, formada unicamente pelas ovelhas do Senhor Jesus Cristo e ninguém mais. Para ilustrar esse ponto que Paulo então estabelece no primeiro versículo 6, Agostinho tratou o tema dessa maneira, distinguindo igreja visível, aquela que tem CNPJ, que tem templo, que tem batistério, que tem bancos, que tem instrumentos, que tem hall de membros, que tem conta bancária, que tem membros arrolados no seu hall, que é formada por toda a classe de pessoas da igreja invisível, que é aquela formada por aquelas pessoas cujo nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, fechando esse ponto, nem todos os descendentes de Israel são, de fato, israelitas. Como assim, Paulo? Ainda não estou entendendo. Nem todos os descendentes de Israel são Israel. Como assim? Paulo amplia ainda mais o seu argumento ao dizer: nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a serem filhos de Abraão. Pelo contrário, apenas por meio de Isaque é que a sua descendência será considerada, contada. Aqui nesse trecho, verso 7, Paulo vai dizer que nem por serem descendentes físicos de Abraão, passaram todos a serem filhos na fé de Abraão. Paulo vai usar uma ilustração. Paulo usa duas ilustrações. Agora ele usa a primeira. Ele vai usar o exemplo de Abraão para provar o quê? Que a palavra de Deus não falhou. E ele cita Abraão. Deus havia feito uma promessa a Abraão, Gênesis capítulo 15, que Deus faria de Abraão o quê? O pai de muitas nações. Que através de Abraão, muitas famílias seriam abençoadas, seriam benditas por meio e através de Abraão. Fazendo de Abraão o pai de muitas nações. Isso está lá em Gênesis capítulo 15. Mas isso não queria dizer que todos os seus descendentes físicos tornar-se-iam seus filhos na fé. Deus disse o quê? Que apenas a descendência de Isaque é que seria contada. E não todos os seus filhos físicos. Por isso, nem todos os descendentes físicos de Abraão são filhos espirituais de Abraão. Não é judeu apenas quem tem o sangue de Abraão correndo nas veias, mas é judeu quem tem a fé de Abraão pulsando no coração. A verdadeira circuncisão é aquela operada no coração. Romanos capítulo 2. Não são todos os descendentes físicos de Abraão, portanto, que são filhos espirituais de Abraão. Jesus teve que lidar com isso em João capítulo 8. Se você puder abrir a sua Bíblia agora em João capítulo 8, você vai ver Jesus corrigindo o entendimento equivocado de muitos fariseus. João capítulo 8, a partir do verso 32, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ao que os judeus responderam: somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus replicou: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando me matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Responderam: Abraão é nosso pai. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão fazendo as obras do pai de vocês.
Eles protestaram. Não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E no final, verso 44, Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo deles. É justamente sobre isso que Paulo está expondo aqui em Romanos 9. O fato de terem nascido numa nação escolhida por Deus, o fato de chamarem-se filhos de Abraão, não os tornava espiritualmente filhos de Abraão. É disso que Jesus está tratando em João, capítulo 8. As obras deles evidenciavam que eles não eram de fato filhos de Abraão. Eles estavam procurando matar Jesus. Estavam perseguindo Jesus e o intento era de matá-lo. E ao Jesus fazer a leitura da vida deles, evidenciava apenas uma coisa: eles não eram filhos de Abraão, apesar de terem nascido naquela nação escolhida e eleita por Deus. As obras que eles praticavam demonstravam apenas uma coisa: quem era o pai deles? O diabo. Por isso querem realizar o desejo do diabo, que era acabar com Jesus, destruir a Jesus, impedir que ele fosse à cruz morrer pelos pecados do seu povo. Dando sequência, no verso 8, Paulo vai explicar o que quer dizer que nem todos os descendentes de Israel são de fato Israel. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no devido tempo virei novamente, e Sara terá um filho. Deus havia prometido a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Apesar da sua velhice, apesar da sua idade avançada, Deus prometeu a Abraão. E Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael, filho da escrava, Agar. Isaque, filho da esposa legítima, Sara. Ismael veio ao mundo com o consentimento de Sara. A escrava gerou um filho. A promessa parecia estar demorando para Abraão e Sara, e bolaram um plano a fim de que o herdeiro viesse por meio da escrava, Agar. Mas Deus havia prometido que através do filho da promessa, através de Isaque e não de Ismael, é que Abraão seria o pai de uma grande nação, apesar da sua velhice avançada. Então, aqui Paulo está dizendo o quê? Que não são os filhos naturais. Ismael e a sua descendência é que são filhos de Deus. Mas são os filhos da promessa. Isaque e a sua descendência é que são contados, que são considerados semente de Abraão, ou descendência de Abraão, e não os filhos da carne, como Israel e a sua linhagem. Pois a promessa foi feita como? Paulo cita novamente Gênesis: no devido tempo, na plenitude do tempo, eu virei novamente, porque eu já veio uma vez, concedendo um filho a Agar, mas eu virei novamente e Sara terá um filho, Isaque. E a partir da sua descendência, Isaque, é que a nação de Israel, os filhos de Israel, os filhos de Abraão, é que serão contados. Mas agora pode surgir 2 objeções. Mas é óbvio que Isaque foi contado em detrimento de Ismael. Ismael é filho da escrava. Isaque é filho da esposa legítima. Está na cara que Isaque é que seria escolhido e não Ismael. Está na cara que seria Isaque, porque não só ser filho da escrava, ele nasceu de um modo natural, Ismael. Enquanto que Isaque
nasceu de modo sobrenatural. Abraão contando com 100 anos de idade e Sara contando com 90 anos de idade, aproximadamente. É óbvio que a escolha seria por Isaque, o filho da promessa, e não Ismael, que contou com um jeitinho humano para vir à vida. São objeções que poderíamos levantar a fim de dizer que o modo pelo qual Deus agiu ou escolheu um em detrimento de outro é por conta da esposa a quem ele amava, é por conta do modo sobrenatural que o filho veio ao mundo, Isaque e Sara, em detrimento de Agar e Ismael. Então, aqui encerramos o primeiro ponto dizendo que a eleição ela não é genética, mas é espiritual. Deus não salva nações, Deus salva indivíduos. A salvação é individual. A eleição, ela é individual. Deus salva pessoas e não nações. Deus salva, não salva por atacado. Deus salva pessoas individualmente. E é disso que Paulo está tratando aqui, nesse primeiro ponto, que a eleição não é decorrente em virtude do sangue, da nacionalidade, mas ela decorre da fé que Abraão teve. E é disso que nós veremos no segundo ponto, versos 10 a 13, nós veremos que a eleição divina, ela não é meritória, mas ela é incondicional. Verso 10. Esse não foi o único caso. O caso de Abraão não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, Esaú e Jacó, ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus quanto à eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que o chama, é que foi dito a ela, Rebeca, o mais velho, Esaú, será servo do mais novo, e Jacó. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Nesse ponto, Paulo vai usar a sua segunda ilustração. Ele acabou de usar a ilustração de Abraão. Agora ele vai usar a ilustração de Esaú e de Jacó, os seus netos, para provar o quê? Para demonstrar o quê? Que a promessa de Deus não falhou. Deus não fracassou no seu propósito, no seu intento de chamar um povo para si a partir de Abraão. Agora, Paulo usa a ilustração de Esaú e de Jacó. Deus deu a Isaque, filho de Abraão, uma esposa, Rebeca. Vemos na escritura que Rebeca era estéril. Rebeca casa-se com Isaque, com quem tem 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Deus disse a Rebeca 2 coisas. Quais coisas são essas que Deus disse a Rebeca? A primeira delas, dizendo que o mais velho servirá ao mais novo. O mais velho será servo do mais novo. O mais velho será escravo do mais novo. Essa é a primeira coisa que Deus diz a Rebeca. E diz ainda que ele amou a Jacó e odiou a Esaú. Talvez na sua Bíblia esteja: amei a Jacó e desprezei a Esaú. Amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Ou amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Ou ainda, amei a Jacó e odiei a Esaú. Quando Deus disse essas coisas a Rebeca, esposa de Isaque, nora de Abraão, quando Deus disse essas coisas a ela, Paulo diz que foi antes de os gêmeos nascerem.
Antes do nascimento dos gêmeos, é que Deus disse o que disse. Paulo está dizendo que antes que Esaú e Jacó pudessem crer em alguma coisa, antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, boa ou má, antes que Deus pudesse ver nesses dois homens alguma coisa boa, alguma boa obra na vida deles, até mesmo antes que esses homens pudessem crer, Deus disse à mãe deles, Rebeca, o mais velho será servo do mais novo. Por que Deus disse isso? Certamente era para demonstrar que a eleição é incondicional. Ela não depende de preenchimento de requisitos, de condições, de alguma fé prevista. Deus disse a Rebeca que o mais velho servirá ao mais novo, que ele amou um e odiou a outro para demonstrar que a eleição ela é incondicional. Para um povo judeu, o normal era que o mais novo servisse ao mais velho, por conta do seu direito de primogenitura. Qual que é a ordem lógica dentro do judaísmo? O mais novo servindo ao mais velho. Lembra da parábola do filho pródigo? Filho pródigo mais novo se rebelando contra o irmão mais velho. O mais velho tem o direito da primogenitura. Mas aqui o que Deus faz? Deus inverte a ordem natural das coisas naquela cultura judaica para demonstrar o quê? Então, somente o quê? Soberania. Para demonstrar a sua soberania, Deus diz que o mais velho vai servir ao mais novo, e não o contrário. Para demonstrar que Deus faz o que quer, onde quer e como quer, a despeito dos costumes, a despeito de tudo aquilo que a nação de Israel cria e observava, Deus estava virando a mesa de pernas para cima, demonstrando o quê? Que a eleição ela é incondicional. Antes de fazerem qualquer coisa boa ou má, antes mesmo de nascerem, a fim de que o propósito de Deus, a fim de que o decreto de Deus, o plano de Deus estabelecido na eternidade, conforme a eleição, permanecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. É que ele disse a Rebeca, o mais velho será servo do mais novo, servirá ao mais novo. Como está escrito, ele vai citar uma passagem de Malaquias, capítulo 1, ao dizer que amei Jacó, porém rejeitei, ou odiei Esaú. Eu pesquisei 9 versões bíblicas. Apenas uma versão bíblica diz odiei a Esaú. É a ACF, Almeida Corrigida e Fiel. As demais 8 versões em português que eu pesquisei, nenhuma traz odiei, mas traz rejeitei, desprezei, me aborreci de. São expressões sinônimas, mas que diminuem a força do verbo grego missel, onde significa exatamente odiei, e não tão somente desprezei, rejeitei, ou me aborreci de. Deus disse então que o mais velho, Esaú, serviria ao mais novo Jacó. E disse mais, que ele amou Jacó e odiou a Esaú. A Bíblia diz que Deus odeia muitas coisas. A Bíblia fala e ensina do ódio de Deus. A Bíblia não diz que Deus é ódio, é ira, como diz que Deus é amor, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é isso, é aquilo, mas diz que Deus se ira, não só se ira, como Deus odeia algumas coisas. Por exemplo, Provérbios capítulo 6, versos 16 ao 19, nos é dito que Deus odeia 6 coisas,
e que abomina a sétima. Deus diz ali, através de Salomão, que ele odeia o orgulhoso, ele odeia o soberbo, ele odeia o mentiroso, ele odeia o assassino, ele odeia aquele que provoca discórdias entre os irmãos. A Bíblia vai dizer que Deus odeia a língua mentirosa, Deus odeia a falsa doutrina, Deus odeia os falsos mestres. Há muitas coisas que Deus odeia, mas não é desse tipo de ódio que Paulo está tratando aqui em Romanos capítulo 9. Deus tem o direito de odiar coisas pecaminosas, como um ato da sua vingança, como um ato da sua retribuição a todo pecado que é praticado contra ele. Mas não é desse tipo de ódio que Paulo está tratando aqui ao dizer que amou a um e odiou a outro. O ódio a qual Paulo se refere significa dizer que Deus, ao invés de amar a Esaú como amou a Jacó, ele simplesmente passou por cima de Esaú. Passou por alto de Esaú. Odiar aqui significa ser deixado de lado. Significa ser entregue a si mesmo. Significa ser desprezado, sim. Significa ser rejeitado, sim. Significa ser preterido, sim. Significa ser aborrecido, também significa. Mas também significa, em especial, que Deus odiou a Esaú, que Deus deixou ele de lado, passou ele por cima dele, entregou ele a si mesmo. Foi preterido, foi deixado de lado. Ao passo que Jacó, Deus o amou. Que significa, Deus escolheu a Jacó para ter uma comunhão íntima e pessoal com ele. É isso que significa o verbo amar nessa passagem. Lembra de Romanos 8, 29? Que Deus conheceu de antemão algumas pessoas para amá-los? Deus escolheu ou conheceu de antemão, escolheu de antemão, Deus amou de antemão para nutrir relacionamento, uma comunhão íntima e pessoal com alguém. Ao passo que Esaú, Deus odiou. E quando que foi isso que aconteceu? Será que foi por algum pecado encontrado em Esaú que Deus o odiou? Ou seja, o que Esaú fez para ser odiado por Deus? Pensa aí por alguns segundos. O que Ismael fez para ser odiado também por Deus? Porque ele foi passado por cima. Ele foi deixado de lado. Tanto Ismael, filho da escrava, quanto Esaú, filho de Rebeca, esposa de Isaac. O que ambos fizeram para serem odiados por Deus? Resposta: nada. O que Jacó fez para ser amado por Deus? O que Isaac fez? O que ambos fizeram para ser amados por Deus? Nada. Porque a Escritura diz que antes que ambos nascessem, antes que ambos fizessem qualquer coisa boa ou má, Deus disse que o mais velho servirá ao mais novo. E que ele amou a um e odiou ao outro. Antes do nascimento. No ventre de Rebeca, Deus disse o que disse. A causa do amor de Deus e do ódio de Deus, portanto, não está em mim e em você. Não está em nós a causa do amor de Deus e do ódio de Deus em nós. Mas a causa está apenas em Deus. E isso não nos é revelado na Escritura. Porque Deus amou a um e odiou a outro. Deus apenas diz que amei a Jacó e odiei a Esaú. E isso deve nos bastar. Porque foi dito isso acerca deles antes do nascimento deles.
o que deve nos consolar é que a grande verdade é que ninguém merece ser amado por Deus. Dentro de uma multidão de pecadores, dentro de uma multidão formado apenas de pecadores, ninguém merecia ser alvo desse amor de Deus. Ninguém merecia que Deus colocasse o seu amor sobre ele para que ele pudesse manter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Ninguém merece. Jacó não merecia também. Isaac não merecia, muito menos. Se nós fôssemos ver, talvez já Esaú merecesse mais do que Jacó. É só lembrar de tanta lambança que Jacó praticou e realizou na sua vida. Quanto desastre ele praticou, cometeu. Mas ainda assim, Deus diz a respeito dele: amei Jacó e me aborreci de Esaú, odiei a Esaú. Mas isso não foi por conta dos seus pecados praticados nas suas vidas. Foi antes de que eles nascessem. Se alguém ainda é amado, é por causa da imensa provisão da graça soberana de Deus. E mais nenhuma outra causa. É por causa exclusiva da sua imensa provisão, da sua graça soberana. Se alguém ainda é amado por Deus. Então, aqui encerra o segundo ponto, ao dizer que a eleição divina para a salvação, ela não é baseada nos nossos méritos, mas ela é incondicional e não condicional a alguma coisa que nós venhamos a fazer. Ela é incondicional. A eleição de Deus, portanto, Paulo aqui está demonstrando que a eleição de Deus existe. Ela é bíblica. E além de ser bíblica, ela não somente ser bíblica, mas ela é incondicional. Ela não está baseada nos nossos méritos, nas nossas boas obras, na nossa fé prevista, na nossa habilidade e desempenho de agradar a Deus com as nossas mãos, com as nossas boas obras, com as nossas vidas. Não depende disso. Ela é baseada não no mérito, mas ela é incondicional. Aqui chegamos à parte final, conclusão desta mensagem, verso 6 ao verso 13. E vamos tirar aqui, ter algumas conclusões e aplicações práticas para a nossa vida, de tudo que falamos aqui. Primeira delas é que, acabei de dizer, mas repito, que a doutrina da eleição incondicional, ela é bíblica e está profundamente arraigada, não só no Novo Testamento, mas como também no Antigo Testamento. Muito antes de Paulo expor sobre essa maravilhosa doutrina, a doutrina da eleição soberana, ou da graça soberana, Moisés tratou disso muitos anos, milhares de anos antes do que o apóstolo Paulo. E Moisés escrevendo Gênesis. Essas passagens, essas ilustrações que Paulo trouxe para dentro de Romanos, citando Abraão, citando o caso de Isaac com seus filhos Jacó e Esaú, trazendo essa família para ilustrar o seu ponto. E qual é? Que a eleição de Deus, ela é soberana. Ela é incondicional. Ela está arraigada tanto no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. Por toda a Bíblia, encontramos Deus salvando pecadores por conta da sua eleição incondicional. A segunda conclusão que podemos extrair é que a causa da salvação dos pecadores é a eleição soberana de Deus e não pura e simplesmente a fé. A causa, o fundamento da nossa salvação é a eleição de Deus. A despeito de que nós não vemos isso na nossa vida prática, mas a Bíblia ensina, e nós devemos
Portanto, compreender isso, que a causa última, a razão final, o fundamento último da salvação de todos os pecadores é porque Deus elege pecadores para a salvação. Ele ama pecadores a fim de que eles sejam salvos e não pura e simplesmente a nossa fé. A fé, os teólogos vão dizer o quê? Que é a causa instrumental. É o meio pelo qual a eleição de Deus chega até mim. É por meio da minha fé. A fé não só é o meio, como ela é o resultado. A fé é o resultado da eleição soberana de Deus na minha vida. A fé é a consequência. A fé é a evidência de que eu fui eleito para a salvação. É porque eu creio, é porque eu tenho fé, é porque eu confio, por meio da minha fé, na obra que Deus fez na minha vida. Portanto, a fé, ela é importante, porque ela é o meio pelo qual a graça soberana, a eleição soberana de Deus chega até mim. A fé nada mais do que a minha confiança depositada em Deus. São as minhas mãos vazias indo ao trono de Deus, clamando por misericórdia. Um hino antigo dizia que nada trago em minhas mãos, somente a tua cruz. Eu me apego, eu me agarro. Isso é fé. E fé, portanto, é a evidência, é a razão, é a consequência da eleição soberana de Deus na vida de qualquer pecador. Essa é a segunda conclusão que extraímos desta passagem. A fé é o resultado esperado por Deus, determinado por Deus, aquela pessoa a quem Deus amou antes do nascimento. Terceira conclusão tem a ver com a ilustração de Agostinho de Hipona. Podemos dizer que nem todo aquele que pertence à igreja visível pertence à igreja invisível. Essa é a conclusão lógica desta passagem. Nem todos aqueles que pertencem à igreja visível pertencem à igreja invisível. Nem todos aqueles que foram batizados, nem todos aqueles que foram evangelizados, discipulados, nem todos aqueles que têm o seu nome no rol de membro de uma igreja, nem todos aqueles que se dizem cristãos pertencem à igreja invisível. Invisível porque ela é invisível aos nossos olhos, apenas aos olhos de Deus. Somente Deus conhece qual coração foi regenerado, qual coração foi transformado, qual pessoa foi justificada, qual pessoa foi adotada para dentro da sua família, qual pessoa teve o perdão dos seus pecados expiados pelo sangue de Jesus Cristo. Quais pessoas, somente Deus sabe, que foram alvos da sua graça, quais pessoas tiveram os seus pecados propiciados pela expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, é possível haver evidências de que pessoas que pertencem à igreja visível também pertencem à igreja invisível. Os frutos vão nos dizer se elas pertencem à igreja visível, e não só a ela, mas também à igreja invisível. Jesus foi enfático quanto a isso ao falar sobre os frutos. São a evidência de que pertencemos tanto a uma igreja quanto a outra. Mas aqui o alerta desta passagem, quando Paulo diz que nem todos os descendentes de Israel são de fato israelitas, é como se ele estivesse dizendo que nem todo aquele que pertence a uma igreja visível
também pertence à igreja invisível. Portanto, quarto ponto aqui, qual é a grande evidência, então, que eu sou um eleito do Senhor? Qual é a grande evidência de que Deus não me odiou como ele odiou a Esaú, como ele odiou a Ismael? Qual é a grande evidência que eu pertenço à igreja invisível também? Qual é a grande evidência que eu fui soberanamente eleito por Deus, escolhido por Deus, a fim de que o amor dele pudesse estar em mim? Qual é a grande evidência disso? Qual é a grande evidência de que eu pertenço de fato também à igreja invisível? Que Deus não me odiou. Qual é a grande evidência? Que eu não fui odiado por Deus, que eu não fui deixado de lado, passado por cima, que eu fui... Qual é a grande evidência que eu não fui preterido, que Deus não me aborreceu de mim? Qual é a grande evidência? Eu destaquei aqui que é se nesse momento pelo qual estamos atravessando, esse momento no qual as igrejas encontram-se fechadas, há mais de 30 dias, há mais de 40 dias, não se reunindo como o corpo de Cristo, a igreja visível de Deus na terra, se nesse momento em que as igrejas encontram-se fechadas, eu ainda continuo amando a Deus e a sua palavra? A evidência se nesse período tão extenso que as atividades da igreja se encontram paralisadas, na sua grande maioria, eu ainda continuo amando a Deus e a sua palavra? Eu ainda continuo amando a Cristo e a mensagem da cruz por ela proferida? Eu continuo amando ainda o Evangelho? A ótima notícia de que Deus, na sua graça, resolveu o nosso pior problema e venceu o nosso maior inimigo através da morte e ressurreição de Jesus Cristo? Eu ainda continuo amando a Cristo, a despeito desse tempo de isolamento, esse tempo que as igrejas encontram-se fechadas. Eu ainda continuo amando o meu Senhor, eu ainda me vejo como um discípulo de Cristo. Eu ainda continuo me arrependendo nos meus pecados e crendo no Evangelho de Jesus Cristo. Eu continuo me arrependendo nesse período. Eu tenho me esquecido de que eu pratico pecados, cometo pecados e que devo me arrepender deles, ao mesmo tempo que confio no Evangelho para o perdão desses mesmos pecados. Eu ainda continuo submisso a Deus e à sua vontade nesse período, ainda que as igrejas encontram-se fechadas. Essas são evidências de que, se isso ainda há em nós, são evidências de que fomos alvo desse amor de Deus, desse amor eletivo, desse amor que separa, que chama, que escolhe para Deus aplicar o seu amor em nós. Em sexto lugar, eu temo que nesse momento de distanciamento social da igreja visível, esteja também havendo um grande distanciamento espiritual para com o nosso Senhor Jesus. Temo que isso possa estar ocorrendo. O distanciamento da igreja visível e também um distanciamento espiritual para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito fácil de acontecer. Isso é muito fácil que aconteça. Em decorrência disso, tememos que muitos cristãos não estejam buscando a Deus nos seus lares, não estejam nutrindo, mantendo comunhão com Jesus através da sua oração, não estejam meditando na sua palavra. Isso é muito possível que esteja acontecendo.
Eu temo que muitos cristãos estejam acabando se isolando de Jesus Cristo também. Talvez possa parecer que muitos acabaram se isolando-se de Jesus Cristo nesse período, fechando-se apenas para si mesmos. Temo que muitos cristãos talvez estejam apenas aproveitando esse tempo, desperdiçando esse tempo precioso que Deus nos tem dado, com coisas inúteis, com coisas banais, com coisas que não acrescentam nada em nossa vida espiritual, com coisas que são supérfluas, são banais, são fúteis, inúteis. Parece que se a igreja visível funciona, os crentes funcionam. Mas se ela fecha as suas portas, os crentes param de funcionar. Essa ideia, esse pensamento me vem muito à mente de maneira recorrente. Se sairmos desse tsunami espiritual do mesmo modo como entramos nele, eu creio que sairemos piores, na verdade. Não tem como sair do mesmo modo como entramos. Ou sairemos melhores, ou sairemos piores. Mas do mesmo modo, não há como. Se todo esse clima, toda essa tensão, todo esse caos que o mundo está passando, nós também estamos passando, estamos no meio desse furacão. Se isso não nos levar a uma comunhão maior, um amor maior para com Cristo, para com o seu Evangelho, para com a sua obra em nós, corremos um grande risco. Seria muito provável que nós nunca tenhamos amado a Deus genuinamente. É possível que Deus nunca tenha colocado o seu amor em nós primeiramente, para que o pudéssemos amá-lo como resposta desse amor colocado em nós. Em último lugar, eu digo a você que se essas coisas são a realidade na nossa vida, nesta manhã, portanto, teremos a oportunidade de arrependermos delas, de nos arrependermos, confessarmos a Deus a nossa omissão, confessarmos a Deus a nossa negligência, confessarmos a Deus o nosso total desinteresse por Ele, confessarmos a Deus a nossa anorexia para com Deus, ou seja, a nossa falta de interesse, a nossa falta de apetite para com Ele, a nossa falta de... o nosso desânimo espiritual, a nossa negligência, a nossa omissão. Se essas coisas são realidades espirituais da nossa vida, temos a oportunidade de nos arrependermos, confessarmos a Deus nossos pecados e recebermos dele o perdão, a purificação dos nossos pecados. Uma vez que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, Deus é soberano na nossa salvação. Essa soberania de Deus na nossa vida, na nossa salvação, ela produzirá evidências, ela produzirá frutos que revelará onde está o nosso coração. Está nele ou está no mundo? Está em Cristo ou está em nós? Está em Deus ou nos nossos ídolos? Está em Deus ou em nós mesmos, feitos os nossos próprios ídolos? Assim, irmãos, nós concluímos a breve meditação nessa manhã sobre essa passagem, que Deus é soberano na salvação dos homens. Eu quero orar com você, pedir a Deus a graça e a misericórdia dele sobre as nossas vidas, para que possa fazer sentido essa palavra para você, para mim. Como um grande pastor costuma dizer, ela não é tão difícil de entender, ela é difícil de engolir, porque, como esse mesmo pastor diz, é um amassador de orgulho humano essa passagem,
é um achatador de orgulho humano ao dizer que Deus é soberano na nossa salvação. Não sou eu quem escolho a Ele, é Ele quem escolhe a mim. Deus, pelo seu amor, com o qual nos amou, Ele faz isso em nós. Muda a nossa mente, abre o nosso coração, abre os nossos olhos para enxergarmos a beleza do Evangelho de Jesus Cristo, que outrora Satanás havia nos cegado. Agora, a evidência que Deus me elegeu soberanamente, graciosamente para a salvação, é que eu amo a Jesus Cristo, é que eu creio na sua obra, é que eu creio e que se eu de fato vier a morrer nesse momento, eu estou salvo, eu estou seguro nas mãos dele, porque ele me amou assim como amou a Jacó, amou a Isaac, colocou o seu amor neles, também colocou o seu amor em mim, em você, em nós, para que pudéssemos desfrutar da esperança gloriosa que o Evangelho traz a todo aquele que crê. Oremos então, irmãos. Feche os seus olhos aí onde você está e oremos a Deus. Querido Deus e amado Pai, primeiramente o nosso muito obrigado por, através desse modelo, desse formato, podermos estar, ó Deus, compartilhando a Tua palavra, a qual é poderosa, a qual é eficaz, a qual penetra no mais profundo do nosso coração, a fim de discernir, de separar juntas e medulas, a fim de sondar, ó Deus, a nossa mente, o mais íntimo e profundo do nosso coração, ver o que ali habita, ó Deus, e trazer à tona e revelar, ó Deus, aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto aos nossos olhos, mas não aos teus. Assim, ó Pai, que essa palavra, que esse trecho da porção da Tua Escritura, ó Deus, possa trazer em nós alegria, ânimo, esperança da glória, possa, ó Deus, revelar os nossos corações, e se tiver alguma coisa que precisa ser mudado, que o Senhor o faça, por amor a Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos, pedimos a Tua graça e misericórdia sobre nós, nessa manhã, na vida da Tua igreja, nesse tempo, ó Deus, que é um tempo difícil, pelo qual atravessamos, pedimos que o Senhor nos fortaleça com essa promessa, ó Deus, gloriosa, maravilhosa, ó Deus, que o Senhor abençoe a Tua igreja, a igreja de Cristo Jesus aqui na terra, ó Pai, trazendo esperança, trazendo consolo, trazendo conforto. Oramos, ó Deus, em especial pela nossa igreja local, pelos irmãos que acompanham, pelo corpo de Cristo reunido aqui na igreja de Estiva Gerbe. Ó Deus, pedimos a Tua graça e misericórdia sobre a vida de cada um das nossas famílias, ó Pai. Obrigado, ó Deus, também pela vida do Jean, ó Deus, através de quem tudo isso está sendo possível acontecer, ó Deus, a nossa igreja estar viva, de pé, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela sua vida, a vida da sua família, por esse grande amor que Ele tem pela sua obra, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela comunhão que temos através de Cristo Jesus, ó Deus, e a nossa vida uns com os outros na Tua igreja. Obrigado por tudo isso, ó Pai. Obrigado por esse dia que já nos deu. Abençoa o decorrer dele, ó Pai, o decorrer dele, que à noite ou qualquer outra hora ainda possamos continuar louvando e adorando e cultuando ao Senhor de maneira virtual, de maneira em nome de Jesus, ó Pai, por isso eu oro a Ti.